Muito bem. Estamos aqui em mais um encontro muito especial, agora com a professora Sônia Tomasi, para conversar sobre um assunto que infelizmente não está muito na moda, que é a autorrealização. E o caminho, o percurso, o processo de individuação. Então, com a professora Sônia, eu vou ter a oportunidade de conversar sobre isso e também sobre arte-terapia. Como que a arte-terapia pode nos auxiliar nesse processo. Professora, valeu por ter aceitado o convite. Muito grato por estar participando desse conteúdo. Espero que ele sirva para muita gente, no sentido essencial do servir. Eu que agradeço o convite. Né? É uma honra estar participando dessa entrevista com você, estar junto com você. Né? Então, é uma coisa muito bonita a sua proposta de trabalho, né? O seu ideal de vida, a tua forma de sentir a vida, né? E viver a vida, que é bem diferente da maioria das pessoas. Então, nós sentimos a vida, mas vivemos de forma diferente. Uhum. Né? E queremos sempre sentir a vida. E ao sentir, nós vamos deixando muitas coisas entrarem. Então, como você está falando, de realização. Realização de quê? Uhum. De ter coisas materiais, de ter coisas do dia a dia, de ter uma casa bonita, um carro bonito, e depois vem a sensação de vazio, não é o que ocorre? Uhum. Então você tem uma sensação de vazio. Uhum. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas é tão rico, e se sente só, está vazio, não tem realização. Sim, não tem realização, porque a busca não é essa, não é uma busca concreta de objetos, mas é uma busca de encontro consigo mesmo, né? Então, encontrar-se a si mesmo, que é a proposta do Jung, se autoconhecer. Mas conhecer o quê? É uma pergunta, né? O que vamos conhecer? Segura essa pergunta. Eu só gostaria que antes a senhora pudesse fazer uma breve apresentação da sua jornada até aqui, para que também, para contextualizar as pessoas, né, que podem estar te vendo pela primeira vez, para depois a gente mergulhar um pouquinho nessa pergunta aí e em outras. Você fez uma boa pergunta da minha jornada, né? Fazer um resumo? Difícil? Acho que não se faz resumo de uma vida, né? Uma vida, narramos partes desta vida, né? Que vem assim florir num determinado momento como agora. Então, o que eu poderia falar para o outro que está me ouvindo? Ele quer um interesse sobre essa pessoa. Então, eu sou psicóloga, então me formei em 79. Então, sei lá quantos anos, precisa contar aí, né? Quantos anos. E foi lindo porque eu fiz 5 anos de psicologia. E antes da psicologia, o que seria, por que escolher psicologia? Né? Para escolher psicologia, você tem que ter um dom de gostar de pessoas. Assim como ser professor tem um dom de gostar de pessoas, médico gostar de pessoas. Cada profissão requer uma doação sua. Né? Então, quando eu fiz a escolha sobre a psicologia, eu já sabia algumas coisas. Né? Então, eu entrei muito jovem na faculdade, na época, todo mundo entra com 17, 18 anos. Né? E, então, ali a escolha foi exatamente o que é a mente humana, o que ela me diz, né? Esse mistério da vida, esse mistério do ser humano. Cada um era diferente, ainda é diferente, mas é diferente, cada um se posiciona de forma diferente, fala de forma diferente. Aspira a coisas diferentes, né? É bonito quando a gente para olhar para o outro, né? E vê assim que nós não somos iguais, que legal. Cores diferentes. Cores diferentes. Cores e formas diferentes.
Às vezes a gente tem a mesma cor, mas a tonalidade desta cor é diferente, né? O brilho desta cor é diferente. Sim. Então isso me encantava desde criança de perceber os meus amigos. Eu lembro dessa fase, de que eu era esquisita, como me chamaram outro dia. Professora, você é muito esquisita. Eu falei, ótimo, eu adoro ser esquisita, né? Aí num outro lugar me chamaram assim que eu era esfuziante. Eu falei, uau, né? O que será que é esfuziante? Mas tudo bem, esquisito, esfuziante, depende de cada um. Mas é aquela pessoa que está atenta para a vida. Tudo tem alegria. Eu percebo isso em mim, eu tenho alegria, né? Entusiasmo? Entusiasmo. Para mim tudo é novo, tudo é novo. Tudo é novo, né? Isso aqui está sendo ótimo, né? Então, nunca pensei em ser atriz, mas estamos lá. E ali escolhi a psicologia porque eu tinha interesse pelo mistério do ser humano. Quem é esse ser humano, como ele era. Aí fui conhecer as teorias psicológicas. Bom, e aí foi um caminho que de lá para cá não parei mais em estudar o ser humano, descobrir teorias, descobrir conceitos que levaram à compreensão, mas nada satisfaz realmente, porque são teorias e conceitos. Eu ia te perguntar se chegou, entendeu alguma coisa? Nada. Porque, Eu só né? consegui entender realmente que existe um mistério no ser humano, cada um é um, e por ser um, eles são peculiares. E é gostoso conviver com eles. Então, Com a magia de cada indivíduo, né? com a magia de cada um, né? Então, nesse percurso, eu fui vendo que eu fui buscar mais, estudei Jung, estudei musicoterapia, estudei arte-terapia, estudei a própria psicologia junguiana, que eu estou estudando até hoje porque é infinita, né? Em se descobrir. E nesse corte aqui, acho que é o que eu me lembro. E eu queria ser psicóloga. Né? Eu queria ser psicóloga, então, e psicólogo daquele clínico. Aí eu descobri que eu sou ótima psicóloga clínica, mas eu quero mais. Então, nesse caminho, a vida foi me levando a ser professora. Aí foi mágico. Eu acho muito mais mágico, né? Eu tenho um grupo de pessoas, então ser professora é lindo demais. Eu admiro os professores. Eu também. Admiro. Eu também. Coisa linda, né? Você vai lá, você dá um conteúdo e a outra pessoa tece um monte de coisa que você nem pensou. Não, é a essência. Se não fosse a comunicação e a educação, nada mais seria, eu acredito. Então, mas eu vou além dessa educação e formação, essas coisas. Quando você pega uma sala, um grupo de alunos, que é o que acontece comigo na arte-terapia, ou qualquer lugar de sala de aula que eu dou aula, quando eu acompanho assim, eu vejo que eles chegam de uma forma. Então, aquela percepção do primeiro dia de estar vendo, de estar organizando, e vendo a pessoa como ela é, não vou ver totalmente, mas sentir essa pessoa. E depois, com o curso, a pessoa vai se transformando, né? Ela vai se autodescobrindo, ela vai entrando em conflitos, ela vai saindo de conflitos. Então, ela vai... eu não gosto da palavra evoluindo, ela vai se autodescobrindo. Autodescobrindo, porque ela tem todo esse potencial dentro dela. Pronto. A gente voltou lá de onde a gente tinha parado. Então, o que é? Se a autorrealização não é objetiva, né? Não está no carro, não está especificamente na TV nova, nas coisas materiais, o que é a autorrealização a partir dessa perspectiva junguiana? Eu não sei se é totalmente junguiana, porque aí já tem a Sônia junto, interpretando a teoria do Jung, né? E antes do Jung também, né? Porque ele tem todo um... Ele bebeu de fontes, né? Então, não é só junguiano, né? Ele estudou muita filosofia, antropologia, então ele entendeu o ser humano, ele foi em busca de conhecer esse ser humano. Justo.
Então, eu acho que assim, Seu recorte. é um recorte. Isso, seu recorte. Esse. Porque é o que eu sinto da teoria, Tá. né? Então, o que eu vejo na autorrealização é quando você descobre algo novo em você. Em você. Então, aquela teoria, ou aquele copo d'água, ou aquele docinho te diz algo. E você fala, nossa, eu não percebia isso no mundo, agora eu percebo. Então, eu vejo agora o mundo de forma diferente. Né? De forma diferente. Agora há pouco nós estávamos falando da água. Né? Você estava falando de vários tipos de água que você provou e tal. Quem nunca provou desses vários tipos de água não entende o que você fala. Você fez uma descoberta da água para você. Eu posso ir lá no mesmo lugar e beber daquela água e falar, que coisa ruim, não gostei. Mas também tive uma percepção da água. E o outro pode ir lá e ter outra percepção. Mas o que está acontecendo? Nessa percepção, eu estou percebendo a água em mim. Como ela mexe comigo. Isso é autoconhecimento. Só que nós fazemos isso e não percebemos que é um autoconhecimento. No automático, né? No automático. Porque a água passou pela sua papila, entrou no seu sistema, no teu corpo, você saboreou, você sentiu o odor. É você se autoconhecendo em relação à água. Né? Isso com todas as coisas da vida. E nós fazemos no automático e não tomamos conta de que eu estou me autoconhecendo naquela relação. Eu com a água, eu com uma pessoa, eu aqui nessa entrevista. Estou me auto-percebendo. E me auto-perceber, eu estou me conhecendo. Cada vez mais. E isso no dia a dia, a vida toma uma outra proporção, ela fica mais bela. Fica mais simbólica. Mais simbólica. Sim. Então, de acordo com o que a senhora está falando, para a gente se ver envolvido no caminho, no percurso, no processo de autorrealização, no processo de individuação, né, pela nomenclatura junguiana, pela linguagem junguiana, é necessário que tenha uma consciência por trás desse processo, né? Ele não é um processo que é feito sem você saber. Você sabe que você está envolvido num processo de autorrealização? É isso? Você conscientemente se coloca nesse processo para que ele seja autêntico? Se é autoconhecimento, ele tem que passar para a consciência. Se não, acontece a nível inconsciente, né? Não vamos dizer que quem não passa, né, vai ficar ileso, assim, não vai saber o que é um processo de individuação. Às vezes a pessoa faz um processo e não trouxe para a consciência isso. Tá. O que é trazer? É ter conhecimento do que está ocorrendo. Dar conta. Dar conta. E por isso que muitas das pessoas sentem que falta algo, mas falta algo que falta se auto-perceber. Falta se auto-perceber. O primeiro passo, se auto-perceber. Depois, eu preciso me auto-perceber em relação ao outro, sem o outro, que não precisa ser pessoa, né? Mas é o outro que está fora de mim. Né? Mas quando eu estou com você e você me fazendo essas questões, eu estou me auto-percebendo, eu estou vendo, meu pensamento está funcionando, a minha emoção está fluindo. Então, como tudo isso está ocorrendo nessa relação, é autoconhecimento. Com você está acontecendo a mesma coisa. Então, se você tiver consciência, você está dentro deste processo. Certo. Mas não é tão simples só o processo isso já é o processo de individuação. Porque ele passa por várias etapas, né? Várias etapas. Mas, a princípio, para quem ainda não conhece, está querendo entender como se faz, ele é simples. Ele não é difícil. Ele não é algo que eu tenho que ir para o pico do Alasca, sei lá onde, e ficar lá para fazer um processo de individuação. Muito pelo contrário. Eu tenho que estar no meio da multidão. Que legal. Legal a senhora falar isso, porque com a entrevista com a Rosane Sabá, que faz parte dessa série
de conversas, né, ela falou algo muito parecido, né? No processo de individuação, apesar dele ser individual, ele é feito no coletivo. No coletivo. Porque sozinho você não se percebe. Precisa de algum espelho. Não seria espelho, precisa do outro para te movimentar. Uhum. Porque o espelho também ele vai ficar, você e o espelho refletindo. Então, a interação entre eu e você, que é diferente de mim, me faz me movimentar, me auto-perceber. E o espelho, ele só vai refletir eu mesmo, um narciso. Perfeito, né? perfeito. Então, estar com muitas pessoas, estar com outras pessoas, estar com a natureza, o que aquela natureza me provoca, me promove, com que eu me identifico, né? Como ela me movimenta dentro dela, né? Me estimula o meu movimento, com os animais. Então, tudo isso faz com que eu vou me auto-percebendo e me auto-conhecendo. E ali eu vou caminhando. Caminhando o quê? Para um processo dentro, que o processo de individuação é o caminho. Eu não vou caminhar para a individuação. A individuação é o caminho. Isso é uma coisa que parece simples, e é simples, mas ao mesmo tempo dá um certo nozinho. Um nó especial que faz com que a gente vá mais fundo. Por quê? É um caminho. Todo caminho leva a um objetivo, a um pra onde, né? E se você não sabe pra onde, como saber o caminho? É curioso isso, né? Eu tô aqui meio que... meio, como fala? Trazendo isso pra cima pra gente ver o que acontece, pra ver o que sai, né? Como escolher o caminho se a gente não sabe o final do caminho? Se não tem uma clareza da autorrealização, como percorrer a autorrealização? Se você tiver uma clareza da autorrealização, você já percorreu. Já está autorrealizado. Já. O caminho é desconhecido. O caminho é o desconhecido, é se entregar ao desconhecido. E o que o Jung fala é atingir o self, a sua totalidade psíquica. E logo depois ele diz, nós não vamos conseguir. Então eu não vou fazer o caminho? Não. Nós vamos fazer o caminho, porque a totalidade psíquica seria você se autoconhecer por completo. O que é muito, né? É muito, muito, muito. Nossa, deve ser muito, sei lá. É muito grande. Sim. E dá para fazer isso nessa vida? Meio prepotência, talvez, né? Eu acho que assim, não sei se seria prepotência. O nosso nível mental ainda não chegou aí. Mas se nós olharmos um pouquinho antes, nossos antepassados, eles tinham uma certa dificuldade para atingir algum conhecimento, outro. Então, quem sabe daqui 1000 anos consigamos chegar, 2000 anos, chegar no self, que seria ter um autoconhecimento, a totalidade psíquica. E ele disse que ele não conseguiu. Sim, e é curioso porque... ao mesmo tempo que eu acho que é aí que está o mistério da coisa, né? Porque ao mesmo tempo que você precisa trilhar um caminho para chegar nessa totalidade, essa totalidade já está e mora dentro da gente, né? Sim, ela está... É como se essa totalidade tivesse... talvez adormecida, não sei se é a melhor palavra, mas que com o processo vai acordando essa totalidade. Não, ela não está adormecida, ela é dinâmica, ela está presente, a nossa totalidade. Ela não está adormecida, ela está plena. Só que a minha consciência não alcança essa plenitude. Certo. Né? Então, o ser humano ainda não tem uma abrangência dessa consciência. Cada dia a consciência humana está expandindo. Né? E esse expandir é tomar conhecimento, por exemplo, que temos uma vida em outras dimensões,
que eu tenho uma vida, não é fora as dimensões do meu corpo, mas dentro de mim eu tenho várias dimensões e que não dou conta, não percebo. Nem sabe. Não, o coração batendo ali. Ele está lá funcionando e você não está nem. Né? Imagina a nível celular, então. Então Sim. são muitas dimensões que nós não tomamos consciência da existência que ele faz para nós estarmos vivos. Né? O nosso organismo estar vivo. Tá? Essa é só olhar para o corpo humano, já deu para ver que não existe uma consciência plena de tudo que está funcionando aqui. Isso ainda está no indivíduo, não é nem o coletivo, né? Nem o coletivo. Nem foi para lá, que daí a piscina fica ainda maior, né? Fica maior. Entre eu e você tem aqui uma distância enorme, não é esse espaço aqui. Então tem várias dimensões. Né? Então essas outras dimensões que as pessoas falam assim, nossa, parece que eu saí de mim e me senti assim, mas eu tive uma tontura. Hoje a física quântica explica para nós, você esbarrou aí numa outra dimensão que não está preparado para entrar nela. Mas muitas pessoas já estão trabalhando nessas outras dimensões fora deste corpo. Né? Então a física quântica está estudando isso. Se nós formos pelo lado científico, se nós formos para o lado espiritual, né? São várias correntes teóricas para explicar. Né? Então nós podemos dizer que a pessoa tem um estado mediúnico. Né? Então, como ela vai explicar isso? Dependendo da corrente espiritual que ela segue, ela terá outros conceitos para explicar. Então, nós temos muitas teorias para explicar uma única coisa, que existe várias dimensões daqui para fora e que existe várias dimensões daqui para dentro. Inclusive, cada corrente vem também sugerir caminhos, né, para esse processo. São estudos para compreender esses processos. Quem está certo? Todos. Quem está errado? Todos. Porque não existe verdade absoluta. Sim. Sabe uma coisa curiosa? No Bhagavad Gita, no final do Bhagavad Gita, Krishna chega para Arjuna, depois de ter ensinado todos os tipos de yoga, né? Todos os tipos de caminho, todos os tipos de religião, de religação com Krishna, com ele mesmo, né? E no final, depois de todas as lições dadas, se você quiser você vai por aqui, se você quiser vai por aqui, e no final ele vira e fala assim, agora esquece todos os tipos de yoga, esquece tudo que eu te falei e simplesmente renda-te a mim. Ele ensina tudo, depois fala assim, larga para trás e só se entrega. Mas isso é um outro lance, né? Então, mas semelhante a isso, você tem o que o Jung fala. Você estuda todas as teorias para entender o outro ser humano. Mas na hora de encontrar o ser humano, seja uma alma humana encontrando outra alma humana. E as teorias não têm mais importância nenhuma. Nenhuma. Elas só eram ponte, talvez, para ligar os continentes, assim. Sim, é só para te dar uma abertura para poder encontrar uma alma humana diferente da sua. E ali é o que acontece. Você está no processo de individuação. São dois mistérios se encontrando. Sim. E não tem quem sabe mais, quem sabe menos. Né? Tem pessoas. E isso ele diz para os terapeutas. Né? Para o terapeuta não ficar olhando para o outro como de cima, mas também com teoria. Você está falando isso, falando isso, falando isso. Não, eu quero olhar você. E é curioso que daí, nessa perspectiva, cada indivíduo então já vira um quadro em branco, né? Vira não um quadro em branco, porque ele já vem com desenhos, mas é uma história totalmente diferente, né? Que não vai ser engessada. Então, a sua história de vida enriquece a minha história de vida. E a minha história de vida enriquece a sua. Se estamos num processo terapêutico ou arte terapêutico, o que é importante? Eu entender você como você é.
com todas as suas formas e cores. Uhum. E não entender você só pela teoria, Sim. mas entender você pelas suas cores, formas, né? A minha composição. A sua composição, a sua persona, a sua sombra, como você age no mundo, né? Então, qual é o teu papel social, profissional, familiar, de filho, de pai, de esposo, de irmão, de amigos. Então, entender você dentro deste contexto, isso é bem importante. E quando o terapeuta tem esse conhecimento, então quando ele olha para o outro, ele está tentando ver o outro na sua totalidade. Veja, tentando entender na totalidade, porque não dá para te compreender na sua totalidade real, né, na expansão, mas naquele pequeno núcleo. E quando o professor, se todos os professores conhecessem a teoria do Jung, eu acho que seria algo valioso, porque ele olharia para a sala de aula e entenderia que cada ser que está ali é único. É uma flor diferente. É diferente e é único. Eles estão ali para absorver conhecimento, mas ao mesmo tempo são pessoas em transformação. Então não dá para julgar que este é mais que aquele é menos que esse, aquele entende mais que aquele. Não, cada um tem um caminho, né, de compreensão. Eu acho que mudaria muito o sistema educacional. Eu concordo. Professora, e como a arte-terapia pode nos auxiliar nesse caminho tão mágico do autoconhecimento, da autorrealização, da individuação? A arte-terapia traz algo que ficou para trás. Ficou para trás na nossa vida, porque a criança ela faz espontaneamente. A criança canta, a criança pinta, a criança desenha, ela encena, ela tem todo o processo artístico nela. Né? Então a criança, nós vamos vendo ela trabalhar com a arte com muita facilidade. Conforme nós vamos crescendo, nós vamos perdendo essa brincadeira com a arte e vamos sendo o quê? Alfabetizados, tendo conceitos para aprender, posturas para aprender. Eu não posso mais ser espontâneo, eu tenho que ter posições dentro de uma sala de aula, eu tenho que responder coisas de acordo com o que eu aprendi de conhecimento. E de uma expectativa também, expectativa social. E aí a criança ela vai deixando de ser artista para entrar nesse mundo que hoje a educação promove e diz que é o conhecimento, né? A arte-terapia ela vai buscar essa criança que está aqui dentro e vai dizer para a pessoa, olha, pinta, desenha. Brinca, né? Brinca. Aí a pessoa fala assim, eu não sei desenhar. Mas é uma casinha, minha casinha é horrível. Uma árvore, pior ainda. Não, vamos desenhar, vamos pintar, vamos buscar a tua veia artística, que a gente chama, né? Mas expressiva, né? Expressiva, que não é a arte. Do quadro. Aquela coisa para ir para a parede. Até vai, mas da sua casa, não para a exposição. Alguns vão até para a exposição. Mas o que eu quero ali? Na arte-terapia é você poder ser livre para criar. Porque o ser humano nasceu para ser criativo. Ele é o ser criativo. Esse é um princípio, inclusive, da autorrealização. Sim. Né? Entre um homem e uma mulher, qual é o princípio criativo que nós temos? Em fazer um filho. Que é um processo criativo mais bonito que esse. Nossa, mágico que assim... E é feito num ato de amor, num ato de entrega, né? Um ato divino, onde duas pessoas se amam tanto, se entregam, e dali nasce um ser, né? Um ser maravilhoso, que a gente vai amar pro resto da vida. Isso tem conexão total com a expressão artística, né? Sim. É sua obra-prima. Nós não somos a obra-prima de Deus, sua imagem e semelhança, pegando a mitologia cristã. Sim. Então, nós somos a obra-prima de Deus. E temos esse poder também para co-criar, né? Exatamente. Somos divinos porque criamos, né? Olha, aí dá um bom assunto, né? Sim.
Mas a arte-terapia vai buscar o quê? Essa criatividade que está dentro de você reprimida e que precisa sair, que precisa vir para o mundo. Tomar forma, né? Tomar forma. Então fala assim, vamos cantar. Ah, não sei cantar, que eu desafio. Lógico que sabe cantar, vai desafinando até uma hora que consegue achar o teu tom. Não é o meu tom. Você consegue achar o teu ritmo, né? E nisso nós vamos trabalhar também as emoções. Porque as emoções vão ficando também reprimidas e elas vão pegando cores, né? E se você falar em mágoa, você vai lembrar que mágoa é água parada e água parada apodrece. Então eu preciso dinamizar essa água. Então vamos trabalhar com uma aquarela, com guache mais aguado. Vamos fazer essa água movimentar, fluir, ter cores, né? Vamos fazer um trabalho com argila, onde você vai mexer com a terra, que hoje no nosso mundo é tão difícil mexer a terra, né? Pegar a terra. E quando as pessoas trabalham com argila, aquilo é mágico. Eu posso transformar aquilo, eu dou forma, transformo, quebro, faço de novo. E ela vai tendo forma e desforma. E eu vou reconstruindo. Então você está reconstruindo. O mosaico também é muito poderoso, né, professora? Você tem algo que estava ali, desfaz aquilo e reconstrói aquilo numa nova perspectiva. Sempre numa nova perspectiva. E o que nós estamos trabalhando? A arte-terapia trabalha com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, a partir dos materiais artísticos. Tá? Então, nós usamos vários materiais artísticos para colocar ali a nossa emoção, a nossa expressão, né, do que eu sinto. Não do que você sente, do que eu sinto em relação àquilo. Você também sente em relação àquilo de outra forma. Né? De formas diferentes. Então, nós vamos trabalhar as nossas emoções. Eu estou triste, você está triste, mas estamos tristes. Mas como é a sua tristeza e como é a minha tristeza? Podemos ter os materiais comuns, mas nós vamos expressar de forma diferente. Sim. No trabalho com mandalas, eu vejo, eu passei a ver as mandalas como espelhos, mas não esse espelho que a gente corrige o batom, vê se a barba tá bonita e tal, mas é um espelho que a gente pega imagens de dentro, expressa e por lá mesmo a gente pode fazer os ajustes, pode fazer as reformas, né? E internalizar aquilo de volta e no mesmo movimento expressivo já devolver aquilo numa outra revisão, numa outra perspectiva e continuar essa conversa interna, né? Exato. Então o Jung trabalhou também, ele estudou as mandalas. Né? Então as mandalas para ele era a expressão da psique. Né? Um símbolo da totalidade. Sim. Não é pouco, né? Não. O que não é pouco. Que é o símbolo do self. Totalidade do ser total. Do self. E ali nós estamos falando daquela mandala tibetana mesmo, né? Com todas os símbolos presentes. Então você vai ter o ponto, você vai ter a cruz, você vai ter o círculo, você vai ter o triângulo, vai ter o quadrado. Quer dizer, nós vamos trabalhar com as formas geométricas simbólicas, as mais simbólicas, e depois lançar as cores. Sim. Né? De formas, cores e que estruturas que a pessoa vai dando ali, como ela vai dando o seu colorir, a sua forma dentro dessas estruturas geométricas mágicas. Mágicas porque foi denominado de mágicas, né? Magia não de fazer sair cor da cartola, mas de mágico em si, que você reconhece, que você transforma. Porque é transformador. É o coelho saindo da cartola, de certa forma. Mas eu não queria associar isso com esse tipo de magia. Mas é aquilo que você traz de simbólico para fazer o seu religare. Aquele... Isso. Que é um insight. Um insight.
O né? insight. E a criação também. A criação, A própria criação. o insight, a criação e aquele momento que hoje a física quântica, né, chama de o quê? O salto quântico. Que é rápido e aquilo te faz um religar e você se sente pleno. E ao se sentir pleno, você está em conexão com o divino. Ou pelo menos sente que foi para outra, né? Foi para uma nova um novo elo dessa mandala, né? Você expandiu a mandala, né? Então, mas para expandir você tem que fazer um religare. Uhum. Que o religare não tem uma divindade. Uhum. É um divino interno que a Uhum. gente projeta e você se sente que todo o teu corpo se expande e daí nunca mais você volta. Você vai parar com aquele estado, né? O salto quântico ele é rápido, mas ele fica. Sim. Ele não permanece. Assim, você vai ficar a vida toda com ele. Mas toda vez que se lembra do salto quântico, ele te dá uma energia. Força. Me veio a imagem de uma mandala abrindo na periferia, mas a partir da conexão com o centro. Com o centro. Não é que o trabalho está na periferia, o trabalho está no centro que faz que a periferia abra, né? Então, para o Jung, o self é o ponto central e a totalidade. Ele tanto é o ponto quanto o todo. Justo. Professora, para a gente finalizar, eu gostaria que a senhora fizesse um convite de, quem sabe, estímulo às pessoas a experimentarem a arte-terapia, conhecerem a arte-terapia num todo, seja pelo estudo, né? Tantas pessoas interessadas acompanham com o foco de estudo, ou um foco de estudo de si mesmo, no caso, como cliente, processo, né? né? Eu acho que um convite seria para as pessoas que têm interesse em se autoconhecer. Isso tudo que a gente está falando. Tudo isso. Se gostou desse negócio aqui, vai vale fazer. a pena. Né? Tipo isso? Se gostou e quer aprofundar intelectualmente, faça um curso de pós-graduação. Mas vá buscar um curso de pós-graduação de qualidade. Né? De qualidade que eu digo é que tem uma estrutura acadêmica, porque aí ele tem toda a teoria, a filosofia e a prática. Não é um curso de um final de semana. Final de semana é para nós entendermos um pouquinho e ter mais motivação, mais estímulo. Agora, um curso de pós-graduação com uma estrutura acadêmica, ele foi pensado de forma teórica. Ele tem suas partes, né, em aulas para te dar mais conhecimento a respeito. E tem lá os estágios, onde você vai aprender a lidar com o outro para poder ter a sua vida profissional. E se a pessoa não quer fazer um curso de pós-graduação, mas tem interesse em auto se conhecer, passe pelo processo de arte-terapia. Consulte um arte-terapeuta, passe por todo o processo e vá viver as técnicas de uma outra forma. São 2 caminhos, mas são caminhos, né? O arte-terapeuta também precisa passar por um processo de autoconhecimento, que é de análise. E depois que ele se forma, ele deve ir para uma análise e passar pelo processo, né? É muito indicado que ele se autoconheça e para propiciar ao outro o estímulo de descobrir seu próprio caminho. Nós não vamos ensinar qual é o caminho, nós vamos ensinar como você descobrir o seu caminho. Tá? Então, no curso, nós ensinamos as teorias e as técnicas para ser arte-terapeuta, um profissional arte-terapeuta. E aí a pessoa vai descobrir depois como se fazer um autoconhecimento. Então, estão todos convidados, né? E se escolherem o meu curso, que eu sou coordenadora de alguns, então serão bem-vindos. Se escolherem os cursos de várias amigas que estão no Brasil como arte-terapeuta, excelentes coordenadoras de cursos também, procure sempre um curso que esteja ligado, né, a UBAT, União Brasileira das Associações de Arte-Terapia, porque ela está lutando por nós para que tenhamos cursos de qualidade, tanto teóricas quanto prática, e que forme um arte-terapeuta
realmente consciente do seu trabalho. E eu agradeço por estar aqui. Valeu. Por você ter me deixado falar tanto. A gente ainda tem espaço para falar muito mais. Obrigada. Com o tempo. Obrigada. Valeu por tudo. Amém. Valeu mesmo. E beijos coloridos para todos vocês. Tchau, até logo. Valeu pela participação.